fora dessa linha, né? Para além da linha abissal, né? Que é o Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami, né? E o Ampateba, tá certo? Ampateba, né? Quero ler duas pequenas coisas. Se quiser, do Davi Copenaua. Se quiser pegar minhas palavras, não as destrua. São as palavras de Omami e do Xapi. Desenhe-as primeiro em pele de imagem, depois olhe sempre para essas. E mais tarde dirá a seus filhos: estas palavras escritas são as de um Yanomami. Meu único professor foi Omami. São as palavras dele, vindas dos meus maiores, que me tornaram mais inteligente. Minhas palavras não têm outra origem. As dos brancos são bem diferentes. Eles são engenhosos, é verdade, mas carecem muito de sabedoria. Minhas palavras são muito antigas, mas o xamã a retomam o tempo todo. Agora é minha vez de possuí-las. Mais tarde, elas estarão na mente de meus filhos e genros, depois na dos filhos e genros deles. Então será a vez de fazê-las novas outra vez. Elas não poderão ser destruídas pela água ou pelo fogo. Não poderão nem mesmo serem destruídas pelos missionários, que insistem em dizer que são mentiras. E não envelhecerão como as que ficam coladas em peles de imagens tiradas de árvores mortas, que são os nossos livros. Outra citação, né? Tem que aprender a falar esse nome, professor. Ampateba. É, pois, nas sociedades orais, que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra. E a palavra encerra testemunho daquilo que ele é. Mar Nigala, como se ensina, depositou em Mar as 3 potencialidades do poder, do querer e do saber, contidas nos 20 elementos dos quais ele foi composto. Mas todas essas forças, as quais ele é herdeiro, permanecem silenciadas dentro dele. Ficam em estado de repouso até que o instante em que a fala venha colocá-las em movimento. Vivificadas pela palavra divina, essas forças começam a vibrar. E numa primeira fase tornam-se pensamento, numa segunda fase som, e numa terceira fala. A fala é, portanto, considerada como a materialização ou a exteriorização das vibrações das forças. Aqui a falar e escutar, não se refere ao que a gente comumente conhece. De fato, disse que quando Magnala fala, pode-se ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar a sua fala. Sendo a fala a exteriorização das vibrações das forças, toda manifestação de uma só força, seja qual for a forma que assuma, deve ser considerada uma fala. É por isso que no universo tudo fala. Tudo é fala que ganhou corpo e forma. Essas experiências de texto, elas são palavras-forças que nos colocam numa encruzilhada. Então, encruzilhada é exatamente o lugar radial de centramento e descentramento, interseções e desvios, confluências e alterações, influências e divergências. E daqui só me restam fazer perguntas, né? Quais interseções e desvios esses saberes nos produzem? Quais confluências e divergências? Quais fusões e rupturas? Tanto Davi Copenaua como Ampateba trazem o valor da palavra, da oralidade. Será que isso conflui com a máxima o inconsciente estruturado como linguagem? Ou o que afirma produz rupturas e divergências com essa máxima? Num outro momento da minha docência aqui, eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de estar orientando o TCC da Juliana Sampaio, que vocês conhecem, né? A Juliana está fazendo o favor de me desorientar, de me ajudar a desaprender, de me ajudar a voltar a pensar. Ela me apresentou a epistemologia da ancestralidade, cujos princípios são universo, força vital, palavra, tempo, pessoa, socialização, morte, família, produção, poder e ancestralidade. Ficam algumas perguntas também. Toda vez que esse mais de ano e meio que eu estou sendo desorientada pela Juliana, ficam muitas perguntas aparecendo. Como esses princípios foram atualizados e singularizados através das lutas antirraciais? Se a ancestralidade é o que estrutura
própria cosmovisão africana e possibilita a identidade negra, quais efeitos produziram a ruptura dos laços familiares no processo de escravidão, a impossibilidade de acessar a sua origem, a impossibilidade de falar a sua própria língua, né, de viver a sua própria cultura, que relações, que efeitos esse tipo de experiência que a escravização produziu, que efeitos isso produz nessa referência da ancestralidade. Que efeitos a clandestinidade dessas experiências produziu na própria cosmovisão e na construção da subjetividade negra. Qual a contribuição da epistemologia da ancestralidade para a proposição de uma outra relação com a diferença, na medida em que a mesma não é vivida de forma racializada e nem hierarquizada? Como se ligar a essa ancestralidade se foi esta a principal estrutura a ser alvo de violência colonial racista? Qual o papel da coletividade e comunidade para a subjetividade negra, tendo como parâmetro a ancestralidade? É possível reconstituir esse laço individualmente? São muitos os desafios, né? A ancestralidade, ela é um princípio que diz respeito apenas à subjetividade negra? Qual é a especificidade dessa relação e qual a contribuição dessa concepção de ancestralidade para pensar a produção de subjetividade? A função da memória tem sido explorada por diferentes autores, né, professor? Como dispositivo importante para a produção de subjetividade. Autores da neuropsicologia, autores chamados pós-modernos, marxistas. Porém, qual a diferença e aproximações possíveis entre a memória roubada da pessoa e da população escravizada, da memória apropriada pela população e pessoa colonizada e da memória hegemônica da população colonizadora? A memória está intimamente relacionada com lembrança, ficção, imaginação, seletividade cognitiva e afetiva, mecanismos de defesa. Entretanto, quando não possuímos as mesmas condições de fala e escuta, quando nossas histórias são submetidas à violência, apropriação e destruição, podemos afirmar que esse jogo de memórias é experienciado da mesma forma? Esta categoria memória realmente pode ser tratada de forma universal? Como nos relacionar com a diferença sem hierarquizar e como tratar com igualdade sem homogeneizar? O Boaventura nos oferece o que ele chama de tradução intercultural. A Silvia Rivera Cussicante nos oferece o que ela chama de etnicidade tática. O Muniz Sodré fala de dialogia transcultural. E o Viveiro de Castro evidencia uma entretradução. Esses são os nossos desafios para construir, de fato, uma formação descolonizadora. Né? Oi? Só cabeção. Só cabeção. Né? Então, qual a importância da gente incluir essas referências? Estou terminando, tá? Qual a importância de se incluir esses referenciais na formação em psicologia? Em que medida esses referenciais contribuem para o reconhecimento da existência, de fato, de uma racialização dos saberes? Como esses referenciais podem se constituir enquanto ferramentas conceituais para estabelecer referenciais de cuidado que considerem a especificidade do sofrimento psíquico da pessoa preta, indígena, mulher, LGBTQI e etc. Sem que isso signifique um novo identitarismo em substituição ao identitarismo branco, heteromasculino, eurocêntrico, vivido como universal. Em que medida eles colaboram para o fortalecimento e reconhecimento da contribuição desses saberes para a humanidade, tanto para pensar problemas, expressar experiências de mundo, como para vislumbrar soluções. Supostamente estamos na universidade, mas essa universidade ainda não é este universo que tudo fala. Como ser palavra? Vou citar novamente Davi e terminar depois com Conceição Evaristo. Davi Compenal diria: os brancos não sabem sonhar, não conseguem se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Conceição Evaristo interpelaria a gente. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para minados da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Muito obrigada.
Agora eu vou passar a palavra para a Valéria. Bom dia a todas e todos. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer algumas intervenções, vamos dizer assim, para que a gente consiga uma visão para além do pensar. Essa manifestação que eu fiz aqui é com o maracá, né? Quem não conhece ou quem conhece como chocalho. Eu utilizei agora para que a gente tenha, além da questão do pensamento que é construída na nossa forma de ver a vida, para que a gente também comece a sentir o que a gente está tendo oportunidade de ter aqui, através da professora Vânia, através do professor Maurício, e ao longo da semana. Eu quero primeiro agradecer a toda a comissão, ao convite da professora Nancy, e também toda a comissão que organizou essa experiência. Eu gosto de ver como uma experiência, mas não no sentido de experimentação, de pesquisa, não no sentido acadêmico, mas no sentido de que existe uma grade, né, da UF, com certeza, com relação à psicologia, mas pelo que a professora Nancy me explicou, essa iniciativa é uma busca do além do que pode proporcionar a academia, é uma troca. Na realidade, é uma intervenção dos alunos para com a grade, uma contribuição, né? E isso é muito importante. Ouvindo a fala da professora Nancy, eu fico contente, porque eu vejo que ela traz um pensamento que a academia hoje busca fazer ver, né? Porque, e aí eu vou entrar naquilo que eu vim trazer como uma contribuição, não vem com o objetivo de palestrar, mas com aquilo que na realidade eu tenho feito ao longo da minha vivência nos territórios acadêmicos e fora deles. Quando está relacionado na minha apresentação como mestre quebradeira pela Universidade das Quebradas, é muito isso que eu tenho feito, é buscar propor discussões dentro das academias, dentro das cadeiras, o quanto essas hegemonias têm contribuído para aquilo que a gente tanto critica no nosso social, mas que a gente não identifica uma origem, ou pelo menos não visualizava melhor. Por isso aqui a busca por uma construção que a gente consiga ouvir, que a gente consiga sentir, que a gente consiga perceber. Antes de entrar nessas questões do sentir e do perceber, eu quero falar sobre descolonizando o pensamento. E antes de descolonizar, vamos dizer assim, eu vejo a necessidade de a gente pensar por que conhecimentos temos construído os nossos pensamentos. Quais são esses conhecimentos? A professora Nancy trouxe um panorama bem interessante, realmente, dessa construção e uma busca de desconstrução, né? E é justamente
partir daí que a gente tem de entender que essa desconstrução, o descolonizar do pensamento, tem de vir, ou precisa vir a partir de conhecer o que temos construído. Enquanto conhecimento, enquanto pensamento. No primeiro momento, eu quero trazer a questão da desordem no progresso, que é algo que nós temos cultuado dentro do nosso pensamento, que é quando a gente cultua o pensamento abissal, tanto falado pelo professor Nancy, né, esses pensamentos que formatam uma existência vazia. O que é essa existência vazia? É uma existência em si mesmada, numa individualização, em que a gente identifica que o que está relacionado a nós, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, nós, que eu digo eu, é mais importante. Ele não é menos importante, mas ele também não é mais importante. A partir do momento que nós não vivemos sós no mundo, nesse mundo. Então, esse pensamento abissal, ele tem sido construído extremamente, profundamente egóico. E esse pensamento tem produzido uma desordem no pseudo-progresso. Porque se há uma desordem para a construção do progresso, não é progresso. E é isso que nós temos identificado hoje, a gente tem visto, né? Estamos hoje literalmente nadando em óleo. Esse pensamento abissal, ele também está relacionado com o culto à guerra. E que guerra eu estou falando? Estou falando de superioridades versus inferioridades. Né? Essa guerra em que a gente constrói que eu sou superior, ou a colonização nos deu nessa classificação do que é superior e o que é inferior, e a gente defende isso, muitas das vezes sem questionar, muitas das vezes sem identificar por que aquela classificação de inferior ou de superior e o que isso acarreta no sentido global agora, né? Já estamos no sentido tão global das coisas. Mas se a gente precisa identificar as questões globais, primeiro voltando um pouco, primeiro retornando para dentro de nós mesmos, sabe? E aí, para que a gente não reproduza o que o Ailton Krenak define como a civilização da fábrica. Nós vivemos num contexto em que tudo tem que ser no tempo e na hora dessa fabricação imediata, mecânica, superficial, e que faz com que as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos frutos sejam dessa forma, superficiais, sejam mecânicos, sejam a tempo e a hora do quê? É necessário que a gente se questione muitas das vezes a tempo e a hora do quê? É do meu tempo, é do teu tempo, é do tempo de quem? Então, dentro desse primeiro contexto de desordem no progresso, a gente precisa questionar o que é o penso, logo existo, porque a gente tem exaltado esse pensamento de uma forma destruidora, assassina. Eu penso, eu existo, não importa mais quem exista. E isso não tem sentido, não tem o que os povos originários tanto buscam nunca perder, que é a conexão com o coração. E aí, nesse contexto de penso, logo existo, a razão é que é a senhora. Mas ela é senhora de verdades absurdas, muitas das vezes defendidas, porque elas são absolutas. E verdade absoluta, ela é hegemônica,
e ela é colonial. Sabe? Então, se a gente reproduz verdade absoluta, estamos reproduzindo o colonialismo, estamos reproduzindo tudo aquilo que a gente critica, às vezes, no nosso discurso no dia a dia, hoje em dia, por exemplo. Então, é preciso que a gente identifique que algumas pesquisas, inclusive dentro da academia, e é uma das discussões que eu busco trazer dentro das faculdades, através da reunião dos periféricos do Rio de Janeiro com os membros da academia, com os doutores da academia, é que determinadas pesquisas não são só pesquisas, né? Talvez sejam pesquisas para quem está fazendo aquela pesquisa ou para quem está pegando um objeto de pesquisa. Mas o resultado dessa pesquisa muitas das vezes gera morte, porque ela vira um decreto, muitas das vezes um decreto relacionado a um ser, ou a um grupo, ou uma cultura, em que essa cultura, esse ser, foi estudado naquele momento. Então vamos entender que a pesquisa é um recorte temporal, mas muitas das vezes a academia traz como universal e absoluto. Isso é necessário que a gente repense. Então, num segundo ponto, eu quero trazer sobre a questão do progresso na desordem. E aí eu costumo falar sobre o cuidado de ir contra a hegemonia epistemológica, criando outras hegemonias por colonialidades, que é o que uma irmã, uma parente chama, que eu sempre cito, que é uma parente ali de Pachamama, que fala sobre o colonizador em nós. Então, muitas das vezes, nessas discussões que nós temos hoje, nós temos, sim, lutado e devemos lutar, discutir, resistir, enfim, cada um no contexto que tenha com relação à sua vivência e o seu querer. A busca da quebra das hegemonias é muito importante, mas a gente tem que ter um cuidado de não trazer outra. E aí eu vou exemplificar com quais são esses outros extremismos, determinismos, violências coloniais reproduzidas. Porque do que adianta buscarmos criticar nessa cultura da individualização que eu citei antes, algo que tem sido não tão produtivo, se a gente quer trazer outra forma de destruição. Então, na realidade, o que a gente precisa é buscar um descolonizar, né, da mente. Então é esse descolonizando o pensamento que a gente precisa. O que precisamos construir e por quais possibilidades? Precisamos defender a pluriversalidade, porque nós somos plurais, porque nós não somos esse recorte de pesquisa, de estatística, nós não somos apenas a questão da cosmovisão tão exaltada. Eu convido vocês, que são da psicologia, a perceber uma nova forma de entender que não tem a ver com a mente só. Chama-se cosmopercepção. Que é você conseguir não só ver alguém pelo que você quer ver, numa cosmovisão, mas você perceber um todo, ou pelo menos que possa ser um todo desse ser, dessa cultura, dessas pessoas que
estão ou que vêm a conviver conosco, seja de que forma for, ao longo da vida. E pela defesa da pluriversalidade, eu trago duas propostas, que é a ecologia dos saberes, que é o retorno às importâncias nas relações dos seres vivos entre si. E não essa questão de que nós somos superiores aos seres vivos. Nós não somos. Podemos cultuar o nosso corpo ao máximo, como sendo pela colonialidade que nos foi imposta, o pensamento colonial que nos foi imposto, e o nosso corpo ser 100% cultuado por nós. Mas se faltar o ar agora aqui, ninguém vive. E mesmo com todo o culto que a gente possa ter ao nosso corpo. Então, o nosso território, o local onde vivemos e quem vive conosco, é importante, é salutar para a nossa vida. Os seres viventes também estão relacionados a isso. E a outra é a conexão de saberes, que é perceber que, para além das pesquisas acadêmicas, como diz um provérbio lumbi, nativo, né? Eu vou concluir assim. Busca sim o conhecimento, mas busca também a sabedoria, porque conhecimento é sobre o passado e sabedoria é sobre o futuro. Gratidão. Chamar agora a professora Mauri. Bom dia, pessoal. Eu fiz uma força para levantar aqui, né? Recuperação, estou num momento delicado aqui, corporalmente, mas queria mais energia, pode ser? Claro. A gente botar axé. Pode ser? Então vamos ver. Bom dia, pessoal. Tá legal. Numa boa. Pode ficar melhor. Bom dia, pessoal! Bom dia! Pode melhorar ainda, mas vamos por aí. A outra coisa é o corpo participar. Tanto, por favor, uma cópia desse texto, não saia daqui sem uma cópia desse texto, como sem o interesse da Valéria, porque temos muito que trançar aí, né, Valéria? Já engrenamos, né, nossa conversa na vinda para cá, a carona extraordinária, tudo conjuminou, a carona da Raíssa, né? Boa vontade, tudo de direção segura e tal. Então, a primeira coisa é realmente agradecer, né? Poder mais uma vez estar trocando ideias, né? Pessoas que tentam se descolar, movimentam, né? Isso é fantástico, né? Isso, para mim, a universidade é isso. Se não for assim, perde um pouco a graça. Quer dizer, ficar desgraçada, sem graça, né? Então, a gente está habituado, e elas falaram isso, tanto a Nancy quanto a Valéria, falaram todo o tempo de como as mentes, como a gente é iludido por coisas que sabemos, é preciso deseducar, desaprender, desprender, né? É preciso quebrar, né? E nos quebrar o opressor em nós, mas a gente acha que ficar sentado é a melhor maneira de estar no mundo. A acomodação, o conforto, será que é? Porque aí é só a mente que trabalha, é uma ilusão, é um negócio de corpo-mente. A mente é que é a racionalidade, a razão. Eu usei um filósofo, ele é europeu, mas é gente boa, tá legal. Não, outro pessoal não diz não, porque até a mão, o cara é bom. O primeiro livro que eu li dele é Contra o Método. Aí eu gostei do cara. O segundo grande livro dele publicado no Brasil é Adeus à Razão. Esse é bom, esse cara é bom. Ele é europeu, mas é gente boa, né?
E aí eu fico pensando que, quem, por favor, sintam-se à vontade se quiser levantar um pouquinho. Eu até posso pedir para todo mundo levantar um momento, o corpo participar também, pode ser? E se espreguiçar também pode ser. Porque eu fico com vontade de fazer isso. E se alguém quiser, pega a mão e tal. O corpo da gente precisa participar disso. Bota os slides, por favor.